Graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a você que nos ouve. É com muita alegria que damos início a mais um podcast, o podcast da UMP, da Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil em Itabuna. Eu me chamo Esdras e para o nosso terceiro episódio, recebo o nosso querido irmão Igor Ribeiro. Amém, meu irmão, graça e paz. Eu queria dizer que esse podcast vai ter muita gente boa, muita gente preparada, mas não é o caso de hoje não. Hoje é só mais um, mas bora lá. Então, irmãos, para o episódio de hoje, nós vamos estudar com o Igor o capítulo 1 de Marcos, dos versículos 14 ao 20. Para isso, vamos ler o texto, verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Bênção. Então, gente, nosso intuito é que a gente seja breve, então vou focar em alguns aspectos. Como já foi posto aqui, né, nosso autor é Marcos, ou João Marcos, né, ele é acreditado como alguém que escreveu o evangelho para gentios, provavelmente na região de Roma. Isso é muito importante, né, para a gente ter em mente quando nós formos interpretar o texto. Vejam, por exemplo, já sem mais delongas, entrando direto aí, no versículo 14, após citar a prisão de João, né, como um marco para localizar o ministério de Cristo, ele já começa falando literalmente que Cristo foi para a Galileia. E por que é importante essa pergunta da Galileia? É muito simples, né? A Galileia era uma região que era bem conhecida na época por ser uma região cheia de gentios, né? Então, ele está de acordo ali com o intuito do autor, né? Que é enfocar esse ministério. Inclusive, comumente, quando a gente vai estudar esse livro, ele é dividido em o início do ministério de Jesus, né? O ministério de Jesus na Galileia e o ministério de Jesus na Judeia. São uma das possíveis divisões para a gente estudar esse livro aí. E aqui a gente está começando precisamente essa segunda seção, o ministério de Jesus na Judeia. Quando você vai falar alguma coisa para alguém, quando você vai contar e você conhece o público-alvo, usualmente você tenta colocar aquilo que vai interessar, né? Você tenta vender o peixe, por assim dizer, pelo que vai ser mais interessante. Então, Marcos, como ele está escrevendo provavelmente para o público, uma carta em Roma, para um público gentil, ele foca bastante nesse aspecto. E ele não vai se aprofundar tanto quanto Mateus no cumprimento de profecias, por exemplo, né? Dito isso, nós vamos agora já para o texto. Ainda no versículo 14, está colocado que foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. A gente vai ficar um pouquinho aqui nessa frase. A palavra pregando, no grego aí, ela tem uma sugestão de uma formalidade, certo? Uma gravidade, uma coisa boa para você notar aí, você que está acompanhando com a gente. Ela sugere uma formalidade, uma gravidade, é como se fosse uma autoridade falando algo que deve ser obedecido, certo? Então tem um caráter formal essa palavra pregação, tanto que existe uma distinção dela para o sentido usual, né, que a gente tem hoje em dia. E depois que você fala que ele está pregando, ele está falando algo formal, algo com autoridade, o que ele está pregando? E aí vem a palavra evangelho, que nada mais é do que as boas notícias, né? As boas notícias da parte de Deus. Mas que boas notícias são essas, né? As boas notícias que Cristo está trazendo. Quais são as boas novas? Você pode ler comigo aí no versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o tempo
é chegado, certo? Esse aqui é precisamente uma utilização de vocábulos que sugere que o tempo foi completo, como se havia uma meta a ser cumprida e ela foi batida, por assim dizer. A palavra no grego dá ainda uma sensação de um copo que está completamente cheio até a boca. Ora, nada mais natural, uma vez que a Escritura apresenta Cristo como centro da história. Cristo cumpre os tempos, né? A vinda de Cristo é a plenitude dos tempos. A história existe para que Cristo pisasse aqui, para que Cristo executasse a sua obra e para que os pecadores fossem salvos para a glória de Deus Pai. Então, tem diversos textos por toda a Escritura que trazem esse contexto de cumprimento do tempo, né, quando Cristo vem. E um desses textos, Igor, Hebreus 1, de versículo 1 a 2, né, que diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Precisamente, bênção. É exatamente esse o senso, né? Cristo é o centro de todas as coisas. E você vê que ainda na época que o autor de Hebreus escreve, ele já fala sobre os últimos dias, né? Porque precisamente nesse sentido, se o tempo existe para que Cristo venha, então já se deu início aos últimos dias, desde que Cristo fez o seu ministério, né? O tempo já é cumprido, como a gente já falou. Então, de certo modo aí, aquela frase, se você usa aquela frase, o melhor de Deus está por vir, você tá enganado, né? O melhor de Deus, na verdade, já veio, a obra de Cristo já foi executada e todos aqueles que ele elegeu já foram remidos em Cristo. E isso é aplicado ao seu devido tempo, quando as pessoas creem em Cristo. Então, o melhor de Deus já veio, gente. Não... Isso é falácia, certo? Cristo ainda tem sim uma obra para executar, que ele ainda vai consumar a obra, mas como o nome já fala, né? Ele vai consumar o que já foi feito. Ele já venceu a batalha. O livro de Apocalipse traz a figura lá que representa o Evangelho, né? Um cavaleiro branco que sai vencendo e para vencer. Já é batalha ganha, já. Ele já fez a grande obra. O melhor de Deus já veio. Essa primeira parte aí, Cristo, ele foca, né, que o tempo é chegado. Falei para vocês aí, já citou um texto muito bom dentro do contexto aí, né, gente, para ilustrar esse conceito. E também eu queria demarcar juntamente aqui para vocês que isso se refere ao cumprimento das profecias, né? O tempo é chegado também porque havia diversas profecias que falavam sobre o Messias. Então, a plenitude dos tempos também tem juntamente esse conceito aí, né? E Cristo fala ainda que o reino de Deus está próximo, no sentido da obra que vai ser executada, né? A gente já tem um começo aí, uma pontinha do já e ainda não, que vai se tornar tão constante, né? Que ele vai executar a obra, o Messias já está pisando na terra, ou ele vai trazer o governo de Deus sobre os homens, não que já estivesse, né, de algum modo, mas ele está falando exatamente sobre o ministério do Messias. Você pode ver aí qual é o teor da mensagem também, né, que é bem forte. Ele coloca: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então perceba que a pregação do Evangelho raiz não é Jesus te ama, sorria, não é Deus vai resolver seus problemas, Deus vai te dar um carro. Essa pregação aqui é a pregação do Evangelho, né, que inclusive não é novidade do Novo Testamento. É a pregação que Jeremias fez, é a pregação que Jonas fez e diversas outras passagens da Escritura a gente tem, né? Se arrependam e creiam em Deus, né? Cristo vai, se arrependam e creiam no Evangelho. A palavra arrepender no grego aí, ela tem o sentido de pensar diferente, né? De uma mudança de mente. Então, é precisamente uma atitude que não se restringe a choro, mas uma mudança de mente em relação a como você vê a si mesmo em relação a Deus. E é interessante você olhar as duas frases juntas, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, as boas novas. Lembre-se que na primeira parte a gente falou que uma das boas novas era que o tempo era chegado, né? Então Cristo estava se apresentando como o Messias, como o centro da história, como o enviado de Deus, né? Então, essencialmente, a pregação do Evangelho, ela sempre é cristocêntrica. Então, a mensagem que está posta aí é: creiam que Cristo é o enviado, se arrependam e creiam que Cristo é o enviado, creiam que ele cumpriu os tempos
creiam que ele que vai fazer toda a obra. O que é que cabe ao homem, então, nesse processo? Cabe o arrependimento. É assim que a gente divide, né? Uma pregação do evangelho cristocêntrico. Você convida o homem ao arrependimento mediante a obra que Cristo fez. Essa é a boa notícia. A NVT, né, a nova versão transformadora, ela traz a questão do o tempo aí que está se cumprindo, tendo sido cumprido, né, como o tempo prometido. Então, a gente percebe também a questão do Cristo vindo trazer o reino de Deus de um nível mais profundo, né, falando assim, o Messias veio, né. Então, arrependam-se e creiam neste Messias que veio, o Messias prometido de Deus. E, inclusive, só para lembrar que pode surgir a dúvida aí, né? Esse comentário dele é válido porque Marcos ele escreve principalmente para os gentios, né? Como a gente falou, mas não é unicamente para os gentios. Então, como o capítulo 1 aí, ele já apresentou alguns elementos, né, de profecias e tal. Então, é um comentário que é preciso, né? Cristo se apresenta como aquele que cumpre os tempos de Deus. Então, gente, caminhando mais um pouco aqui, a gente tem a passagem agora dos versículos 16 a 20. No versículo 16 aí, esse mar da Galileia era, na verdade, um lago, né? Um lago bem grande, 19 quilômetros de extensão aproximadamente, né? Um lago muito grande e tinha os pescadores, como está colocado no versículo 16. Está simplesmente contextualizando, né? E é interessante aqui você observar que Cristo já fala direto assim, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aí, eu, pelo menos, quando li a primeira vez, me gerou uma estranheza, né? Falei, rapaz, não pregou o evangelho assim, nada, só largou essa na lata lá e pronto. É porque não foi exatamente assim, né? Como a gente falou, o autor bíblico, ele sempre busca referenciar de acordo com o seu público-alvo, os detalhes que vão se acumular. E se você dá uma olhada no relato de Lucas, lá essa mesma passagem está colocada de um modo muito mais extenso, né? Lá é colocado que Cristo pregava às multidões, ele entra no barco e chama os homens para pescarem, que eles não tinham pescado nada, acontece aquela pesca milagrosa, né? Que eles lotam a rede. Simão confessa o seu pecado, né? Ele fala que ele é um miserável, ele pede misericórdia a Deus reconhecendo seu estado. E aí, então, lá em Lucas, que é dada a declaração, né? O texto é Lucas 5, versículos 1 a 11, se alguém quiser consultar depois. Então, só depois de todo esse processo aí, de Pedro dar a declaração, que Cristo fala, vinde após mim, eu vos fareis pescadores de homem. Por que acontece isso daqui, né? A gente pode se ater precisamente ao público-alvo, porque o foco de Marcos aqui, precisamente, era atestar sobre o aspecto missionário da igreja embrionária, né? Ele queria colocar que a comunidade que estava nascendo ali daquela igreja embrionária tinha um aspecto muito forte de cumprir o ID, né? Então, ele ainda usa esse termo, né, que Cristo usa, ele faz o paralelo entre pescar o mar e ele fala sobre pescadores de homem, eles faz esse paralelo em relação a lançar as redes, em relação a buscar. Então, Marcos precisamente saltou para essa parte porque o foco dele era demonstrar essa missão de pregar o evangelho às nações, né, da igreja. Outro aspecto aí interessante desse texto é que Cristo poderia ter chamado qualquer um dentro desse contexto, né? Ele poderia ter chamado pessoas que conhecessem um pouco mais da lei de Deus, talvez, né? Alguém lá na sinagoga. E também é interessante você pensar que Cristo chama pessoas sem instrução religiosa, precisamente porque a missão era feita por Deus, né? Deus que vai executar a sua obra. Ele chama esses pescadores, é colocado aí no versículo final, que ele despede os empregados, e você vê que esse despedir os empregados, esse relato só aparece em Marcos. Se você olha em Mateus, que é outro sinótico, se você olha em Lucas, que é um outro sinótico, lá não aparece esse detalhe do despedir os empregados, né? E depois seguiram Jesus. Então, isso aqui atesta, entre outras coisas, que o negócio era próspero, né? Porque muitas vezes as pessoas pintam esses pescadores como se fossem homens miseráveis, né? Homens que estavam buscando sustento, mas vocês veem que eles tinham até empregados. Salvo engano, até em Lucas, ele traz a palavra sócios, né? Para se referir aos outros que se convertem um pouco depois. E, então, é interessante que Marcos tenha trazido isso, porque isso aqui a gente não pode falar com certeza, mas possivelmente, como Marcos fala para o público gentil,
ele está colocando que essa missão da igreja embrionária ela é mais importante do que qualquer coisa, né? Ela é mais importante mesmo do que o bem-estar econômico que aquelas pessoas que estavam escutando ali tinham. E existe um chamado que os discípulos atenderam. Então, colocando tudo isso que nós lemos aqui junto, vocês percebam que Cristo prega o Evangelho, ele prega o Evangelho dizendo que o tempo foi cumprido, ele convida as pessoas ao arrependimento. E em seguida, algumas dessas pessoas escutam a mensagem, se arrependem, como nós colocamos o texto em paralelo, né? E ele chama essas pessoas a serem pescadores de homens, ou seja, as pessoas a fazerem a mesma ação, né? A pregarem o Evangelho. Então, essencialmente, esse é um estudo de hoje no qual fica bem demonstrado que o Evangelho ele é cristocêntrico, certo? O Evangelho ele chama o homem a se arrepender. Cristo que cumpre, uma vez salvos, nós vamos então ao mundo para dar essas boas notícias. É isso, meus irmãos. Espero que tenha sido produtivo para vocês e qualquer coisa, conte comigo. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, irmão Igor. Graças a Deus por tua vida. Glória a Deus por tua vida. E muito obrigado pela sua disposição e por ter aceitado o convite. Vamos fazer uma oração final e encerrar mais esse episódio. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela tua palavra e por se revelar a nós através dela, Senhor. Obrigado pelo texto de hoje, que possamos estar sempre dispostos e resolutos em te seguir, em seguir teu Filho e crer e nos arrepender diariamente, cumprindo assim o seu chamado, ó Pai. Obrigado pela vida de Igor, continue abençoando a tua vida, o teu ministério, ó Deus, enquanto discípulo teu e a nós também. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais um episódio desse nosso projeto da UMP e fica aqui o convite para o próximo episódio, o episódio número 4, onde estudaremos Marcos dos versículos 21 ao 28. Até lá!